Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui na rua Sebastião Nepomuceno, número 36, para você que se não recorda pelo endereço, na IEMP BH, esse local que a gente já se reuniu tantas vezes, que a gente ama tanto. E eu fiquei tentando pensar por que a gente ama tanto esse lugar. Aqui nós conhecemos várias pessoas que hoje nós chamamos de irmãos. Aqui a gente já participou de diversos eventos, de noites de louvor, de danças, teatros, de cultos de missões, de almoços em comunhão, ceias de Natal, Ano Novo. Nos segundos domingos, as ceias que nós fazemos aqui, que são sempre momentos tão agradáveis. Isso nos faz amar esse lugar, porque esse é o lugar que a gente se encontra. Esse é o ponto que a gente tem para olhar um no olho do outro, se abraçar, se beijar. Eu fiquei pensando por que o Senhor frequenta tanto esse lugar. Porque nós já sentimos tantas vezes a presença dele aqui. Por que ele frequenta tanto esse lugar? Será que é porque é uma arquitetura diferenciada? Ou porque tem uma placa lá fora com o nome dele? Eu imagino que seja porque nós estamos aqui. E o Senhor se agrada de estar no nosso meio. Nós nos reunimos aqui no nome dele, para celebrar o nome dele. E esse é o motivo dele frequentar esse lugar. Mas eu chamo você, a mim e a você, para que a gente não se distancie dele nesse momento de distanciamento social. Que o fato da gente não poder se encontrar aqui, que não seja motivo para a gente se distanciar do Senhor. Porque ele é onipresente, ele não está limitado a esse espaço. Ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar na nossa casa, no nosso quarto, no cantinho que a gente está. E ele se alegra de estar conosco. E nós oramos para que em breve a gente possa voltar a se reunir aqui. E esses momentos serão maravilhosos, pois nós teremos mais oportunidades para celebrar o nome do Senhor, para agradecer a Ele por todo esse período que passou e que Ele tem nos dado graça, tem nos protegido, mas que você, nesse meio tempo, que a gente aproveite a presença do Senhor, onde nós estamos, e que Ele continue nos guardando, nos abençoando, nos dando graça, no nome precioso de Jesus. Amém, meu irmão. Deus nos abençoe. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti.
Segura-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar, cantando santo, santo, santo é o Senhor, cantando santo, santo, santo é o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Irmãos amados, que bom que podemos nos encontrar de novo e podemos compartilhar também algo que temos recebido do Senhor, creio eu, para fortalecer uns aos outros. Estes dias eu tenho pensado muito sobre minhas irmãos e irmãs que estão passando por tantas dificuldades. Aí eu penso nos nossos irmãos nos países onde não há liberdade de crer, de fazer um culto junto, de ouvir a palavra de Deus e nem de ter a Bíblia na sua casa. Eu tenho pensado sobre meus irmãos que estão na cadeia, que estão sendo maltratados, que estão sendo castigados, que estão nos concentrações de castigo, os filhos desses casais. Irmãos, meu coração se entristeceu muito. Mas também tenho pensado nos meus irmãos em Belo Horizonte. Eu pensei na irmã Isaura, irmão Lucas, irmã Sema Terezinha. Pensei em Marquinhos, Andrea, irmãos, e todos vocês. E eu sei que também que cada um de nós temos as nossas lutas e dificuldades. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje à tarde, agora que é tarde, gostoso, estou sentado lá fora, eu quero perguntar,
por que o mundo odeia tanto os cristãos? Porque o mundo tem tanto ódio dos crentes. E isto nós vamos tentar depois, na minha palestra, e ter uma resposta. Mas antes disto, eu gostaria de levar você a um momento para participar, para ficar sabendo o que está acontecendo no nosso mundo. Eu sei que a coronavírus, ela está tomando todos os jornais e é uma coisa muito triste. Mas também nós não podemos pensar que tem centenas de irmãos cristãos que estão sendo maltratados, que estão nas cadeias, que estão nos centros de concentração, que estão oprimidos, que estão sem comida. E agora, com esta crise que está acontecendo no mundo, muitos outros irmãos estão sofrendo assim. Então, gostaria de passar para você um vídeo de 3 minutos ou 4, que nos mostra como está a situação dos nossos irmãos perseguidos aqui no mundo em 2020. Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e, desde 1993, divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E, embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é, sem dúvida, uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões. Como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas.
Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. E é com essa convicção que nos unimos para fortalecer a Igreja perseguida, elevar nossa voz para aqueles que não podem fazê-lo e equipar o corpo de Cristo. Levante sua voz. Apoie os cristãos perseguidos. Então vamos ir para o nosso assunto, que é por que o mundo odeia os cristãos. Irmãos, Jesus disse em João 15, 18, se o mundo odeia vocês, lembrem que eles me odiou primeiro. Então, Jesus está dizendo, não é uma coisa nova que você vai ter. Jesus está dizendo que nós temos de se preparado, porque eles perseguiram ele, odiaram ele, e assim nós também vamos ser odiados. Agora, o importante, é interessante, no meu estudo que eu fiz, que eu cheguei à conclusão, quem eram eles, deste mundo, que odiaram tanto Jesus? Cheguei à conclusão, não foram os pecadores e nem os de má fama. Não foram os prostitutas. Não foram os pecadores que estavam roubando. Não foram eles. Mas a Bíblia nos ensina bem claro que eram 3 grupos que estavam com tanto ódio de Jesus e descobri que hoje não mudou nada. Quem eram os pecadores de má fama? Bom, a Bíblia fala, o Senhor Jesus, em Marcos 2,15, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Olha, não era o classe elite, não era os poderosos, mas era os pecadores e as pessoas de má fama que estavam seguindo a Jesus. Então, quando Jesus fala sobre isto, sobre o mundo que está com ódio, ele está mostrando que são outras pessoas. Não são as pessoas, em primeiro lugar, que nós encostamos e dizendo um pecador, ou é uma prostituta, ou uma pessoa que não presta. Não. O Senhor, ele fala sobre o mundo e ele está indicando este mundo era o sistema religioso, político e jurídico. Os 3 poderes que estavam prejudicando, odiando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós vamos pensar hoje, novamente nós encontramos nos países onde eles estão sendo perseguidos, os países mesmo chamados países livres, mas que o sistema religioso, político, jurídico, ela está perseguindo os cristãos, limitando os cristãos, e eles estão fazendo que os cristãos estão considerados
é um povo de segunda classe. Irmãos, esta luta não é uma luta nova. Ela começou bem no início, não sabemos exatamente quando. Mas quando Satanás, ele pensava assim: eu subirei até o céu, me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinará lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. A ideia de Satanás era de ser mais poderoso do que Jesus, de que Deus. Colocar o trono dele acima do trono de Deus. Hoje, as coisas não mudaram nada. Hoje ainda nós temos o mesmo problema. Os poderosos deste mundo, eles estão querendo o poder do mundo. Eles estão querendo o poder sobre a humanidade. E eles não aceitam o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores como o Rei deles. Como aquele que tem todo o direito e toda a autoridade sobre todo este universo, sobre esta terra, sobre tudo que existe. Nós vamos ver algumas coisas. Em Lucas capítulo 4, nós vimos que Jesus, ele começa a falar com essas autoridades. Ele disse assim: havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio. Mas Deus mandou o Elias para uma viúva na exterior, gentil. Tinha muitas viúvas em Israel, mas não estavam preparados, submissos no sistema para receber o servo de Deus. A Bíblia fala, quando eles ouviram isso, quem? Os poderosos, os fariseus, os saduceus, aqueles que governaram nesta época o país. Quando eles ouviram isto, eles ficaram com muita raiva. Então eles se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e levaram até o alto no monte, onde a cidade estava construída, para julgá-lo dali abaixo. Tanto era o ódio contra o Rei dos Reis, como aquele que é o dono de todos os homens, de todas as pessoas, de tudo que existe neste mundo. Em Lucas 6, versículo 11, nós lemos: aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos. Irmãos, quando a palavra de Deus fala sobre justiça, quando ela fala sobre o poder de Deus, sobre o reinado de Deus, de que o nosso rei já está marcado, ela se revolta. E aqui os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eles ficaram furiosos com as palavras de Jesus e começaram a conversar sobre aquilo que eles podem fazer contra Jesus. Não é coisa nova a perseguição. Bem que Jesus falou, eles
têm me perseguido, eles também vão perseguir vocês. Lucas 23, versículo 10, nós lemos: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Acusações falsas, mentiras. Por quê? Porque eles queriam derrubar o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres, aquele que diz: eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o único caminho. Eles não querem o único caminho, eles querem o caminho deles, e tudo que eles podem fazer, eles fazem para anular, para prejudicar o reino de Deus e os habitantes desse reino e o rei desse reino. Os fariseus e saduceus eram dois partidos religiosos que interpretavam a lei de Deus de uma forma diferente. Não eram tão unidos, não. Mas a coisa interessante, quando dois cachorros estão brigando e chega mais um, os dois se voltam contra este um. Aqui nós estamos vendo que os fariseus e saduceus, eles brigaram. Um disse que vai ter ressurreição, outro disse que não vai ter. Um disse que nós temos de cuidar as leis bem e nós vamos colocar mais leis. Outro disse não, nós devemos deixar as coisas mais modernas de Grécia lá dentro da nossa religião. Mas quando Jesus vem, ele declara: eu sou a verdade. Os dois se voltam contra ele. Então, isto é interessante. Os saduceus, eles eram ligados, aliados do Império Romano, daquela época que estava dominando esta terra, o país dos judeus. E eles defendiam os interesses do imperador Tibério, do governador Pôncio Pilatos e do rei Herodes. A certo ponto, eles eram pessoas que estavam vendendo, entregando o país deles, o povo deles. Eles não tinham interesse muito no povo. Eles tinham interesse em si mesmo. E hoje nós estamos vendo muitos poderosos que não têm interesse no povo. Se morrem 1 milhão de pessoas de fome, o problema não é meu. Se morrem 2 milhões por causa de uma epidemia, o problema não é meu. Mas, quando eles podem aproveitar a situação, eles estão presentes. Se tornam amigos do inimigo. E não procura justiça. Não procura a verdade. Não procura o bem-estar do povo. No mundo todo nós estamos vendo isto. Eu estava lendo hoje que no Afeganistão quantas pessoas vão morrer, provavelmente, por causa de fome. Se não vai ser feito nada, eu li talvez 3 milhões de pessoas. Irmãos, continuando, em Marcos 15, versículo 1, nós lemos: assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram como os líderes de judeus. Presta atenção.
os líderes dos judeus, os mestres da lei, o conselho superior, e fizeram seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Está tudo se juntando para matar aquele que é o caminho, aquele que é a verdade. Aí, em Lucas 23, 11, nós lemos: Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Nem respeito humano Jesus recebeu. Puseram nele uma capa luxuosa e mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram também inimigos, se tornaram amigos. E Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo. Aí nós estamos vendo o complô perfeito. O povo sendo enganado pelas mentiras e falsas promessas. A reunião dos sacerdotes, os líderes judaicos e o poder governamental de Roma se juntaram contra o Messias. Quanto ódio devia estar no coração dessas pessoas. E aí nós lemos que Pilatos condenou Jesus à morte, como os outros pediam. Opressão, irmãos. Muitas vezes da maioria não é sempre a verdade. Aliás, quase nunca é a verdade. A pressão da maioria, muitas vezes, ela nos faz tomar decisões que não são justos, que não são verdadeiros e que levam para o abismo. É um povo manipulado pelos religiosos, pelo governo e pelos mestres da lei, todos manipulados. E assim, Jesus foi condenado. Agora eu vou chegar no ponto onde eu quero chegar. Por quê? O que Jesus fez? O que os cristãos hoje estão fazendo? Os cristãos estão lendo a Bíblia, estão orando pelo governo, estão orando para as pessoas, estão ajudando as pessoas. O quê? Que Jesus fez de errado? Ele curava as pessoas. Ele ensinava as pessoas. Ele amava as pessoas. Por quê? Tanto raiva contra ele. Por que tanto raiva contra os cristãos? Por exemplo, lá na Coreia do Norte, em China, Colômbia, México. Irmãos, eu vou tentar explicar com poucas palavras. Nos evangelhos, nós lemos 12 vezes que Jesus disse, eu sou. Eu sou. E quando alguém fala eu sou, aí não cabe outro. Jesus disse,
quando ele foi perguntado se ele era o Messias, se ele era o Filho de Deus bendito, ele disse, sou. Não cabia mais nenhuma conversa. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Em João 6:51, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou. Se você nunca mais quer ter fome, vem a mim. Eu sou. Em João 8, versículo 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Se você quer sair das trevas, há um luz só que pode esclarecer, que pode trazer luz para você. É Jesus. Eu sou. Não é uma igreja, não é papa, não é bispos, não pastores. Eu sou de Jesus. Eu sou o luz do mundo. Em João 8:23, Jesus disse, vocês são aqui da terra, mas eu sou lá de cima. Eu sou lá do céu. Eu sou lá onde ninguém foi ainda. Eu sou de lá. Eu sou. Eu sou único. Não tem outro. Em João 8:24, Jesus disse, eu sou quem sou. Oh, irmãos, graças a Deus. O único que é imutável, eterno, que permanece eternamente, é Jesus. Eu sou quem sou. Ele não muda. Ele é amor. Ele é justo. Ele é poderoso. Cheio de misericórdia. Mas ele também é o juiz. Eu sou quem sou. Em João 8:58, Jesus afirma assim, antes de Abraão nascer, tem muitos anos, viu, gente, Abraão, que ele nasceu, mas Jesus disse, eu sou. Aí quer dizer, eu sou mais importante de Abraão. Antes dele, antes da fundação do mundo, eu sou. É eu que criou o mundo. Eu sou. Em João 10:7, Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é a verdade. Agora vai apertar mais ainda. Eu sou a porta. Eu sou a porta por onde os ovelhos passam. Não tem outra porta. Dinheiro não abre porta. Contatos não abrem porta. Para entrar na eternidade é somente Jesus. Gente, você não acha que Jesus é um pouco orgulhoso? Você acha que ele não está muito convencido? Não. Porque ele é tudo isto que nós falamos. Mais ainda, em João 10:11, ele disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus não é um pastor que quer aproveitar as ovelhas.
Jesus não é um pastor que rouba das ovelhas, mas Jesus é o bom pastor. E ele mostra isto dando a vida dele na cruz, em favor de nós. Vem aqui mais uma tremendo, em João 11, 25. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Pensa sobre isto, irmãos. As mortes estão em todo o nosso redor. Muitos morreram esses últimos meses. Mas isto não é o fim. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Maravilhoso. Eu sou. Então, uma pessoa que entrou pela porta, que faz parte do rebanho de Deus, ele também vai ressuscitar naquele dia que Jesus veio buscar a sua igreja. Em João 14, versículo 6, uma afirmação que muitas pessoas têm tanta dificuldade com isto. Jesus disse: eu sou o caminho. Pode ter 10 caminhos, mas são todos falsos. Eu sou. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. Você quer saber a verdade? Escuta o que Jesus fala. Ele é a verdade. Ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê já está morto. Mas estas afirmações de Jesus estava mexendo, incomodando os opositores dele. Eles não queriam alguém mais do que eles. Ainda um último, em João 15:1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Irmãos, para produzir frutos, para ter vida que produz amor, longanimidade, amizade, que produz mansidão, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ser implantados na videira verdadeira, que é Jesus. E assim, nós vamos produzir aquilo que o videiro pode produzir. Uma vida em paz, uma vida tranquila, é uma vida dirigida por Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele disse no fim, em 1 Timóteo 6,14, ele disse: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Irmãos, com perseguições, rejeitado, sofrendo, sendo passado para trás, ser humilhado, xingado, cumpra a sua missão, como Jesus cumpriu o dele aqui na terra. Nós também podemos cumprir, independente das circunstâncias,
independente daquilo que está nos acontecendo, nós podemos cumprir a nossa missão para a glória e para a honra do nome dele. Quero terminar lendo mais um versículo aqui. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isto aconteça. O mesmo Deus que é bendito e o único Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é imortal, ele vive na luz. Ninguém pode chegar perto dele. Ninguém ouviu, nem poderá ver. A ele pertence a honra, a glória e o poder eterno. Amém. Deus te abençoe. A paz para todos. Que o Senhor